campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus nos abençoe, abençoe as nossas tarefas, os nossos trabalhos, abençoe os nossos propósitos de estarmos juntos aqui conectados e aprendendo uns com os outros. Que maravilha esse nosso canal, né, meus irmãos? Então vamos dar sequência às reflexões diárias do livro Fonte Viva. Hoje, capítulo de número 122, que tem como título Entendamo-nos. No subtítulo, uma frase do apóstolo Pedro na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 8, em que ele diz: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Nós vamos compreender o que Pedro quer dizer na sua primeira epístola, dando uma olhada nessa epístola. Então nós vamos ler alguns versículos a partir do 8, né? Que é o nosso subtítulo, e depois nós vamos ler mais alguns. Então Pedro diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiros são os cuidadores dos dons que o Pai nos dá, né? São aqueles que cuidam, são aqueles que têm um olhar carinhoso, né, para as coisas do nosso Criador. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olhem esse versículo, meus irmãos, se não nos serve muitas vezes. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que lindo, né, meus irmãos? Que capítulo belíssimo de Pedro. E agora nós vamos compreender o que Emmanuel quer nos dizer desse versículo da primeira epístola de Pedro. Diz assim Emmanuel: não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Olha que coisa, que importância tem essa frase, meus irmãos. Um homem será respeitado pelas leis que implanta. Outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho do humilde lavrador, que semeia o campo, e sem o esforço apagado do varredor, que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos,
distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência de serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra, no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Que texto lindo, meus irmãos. Que texto tocante, né? E que nos traz tantos ensinamentos. Qual é a forma que eu olho, qual é o olhar que eu coloco nas minhas tarefas? Desde o instante que eu desperto pela manhã, como eu faço a limpeza da minha casa? Como eu me dedico a essas pequenas tarefas do meu dia? Como eu observo e coloco em prática o amor que o Pai nos oferta e o amor que eu coloco a tudo que se relaciona às minhas tarefas diárias? Que dedicação, que perseverança, que boa vontade eu coloco nesses trabalhos, remunerados ou não, mas que, sobretudo, são importantíssimos na nossa caminhada de crescimento terreno, mas fundamentalmente no nosso crescimento espiritual. Como funcionam os municípios? Se não são nas mãos dos nossos governantes, dos irmãos da limpeza, dos responsáveis pela água, pela engenharia, pelos sistemas de irrigação do campo? Como funcionam as redes elétricas? Todos são importantes nessa engrenagem. Todos possuem tarefas sublimes. Os professores, os médicos, os enfermeiros, os comerciantes, todos estão relacionados num crescimento dos espíritos, hoje, momentaneamente, reencarnados aqui nesse plano terreno, e todos se ocupando do crescimento uns dos outros. Porque, como nos diz Emmanuel, seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Então essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer nesses instantes. Que compreensão eu tenho das minhas tarefas? Qual a boa vontade que Emmanuel nos diz aqui? Qual a boa vontade que eu coloco na minha jornada diária? Vejamos o nosso próximo no esforço que despende, e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos, para que nós sejamos úteis a nós e àqueles que caminham conosco, nos nossos lares, nos nossos trabalhos. Vamos ofertar o que nós temos de melhor nesses desafios que nós temos diariamente, meus irmãos. Mas são desafios do amor do nosso Pai por todos nós. Porque é através desses desafios, dessas tarefas, dessas
e a qual nós devemos colocar o nosso amor. Lembremos da lei de causa e efeito. Estamos aqui nos dedicando hoje à nossa mudança íntima e que vai refletir certamente no nosso futuro. Por isso, nós temos a boa vontade. Por isso, nós temos o amor do Cristo por todos nós. Muito obrigado, meus irmãos, por mais esse capítulo de hoje do nosso livro Fonte Viva. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site